Bom, pessoal, continuando então a nossa jornada no Evangelho de Lucas, vamos tratar agora do método histórico. Bom, eu quero dizer para vocês que o método histórico do Evangelho de Lucas é extremamente rico, tem muita coisa a se falar, mas eu estou passando para vocês um material bem completo, a escola vai estar dando para vocês. Então, algumas coisas a gente vai deixar para você ler no material, porque senão não vai dar para colocar tudo aqui no vídeo, tá? Então lá tem muito da geografia, todos os lugares que Lucas citou está lá, você pode dar uma olhada. Vamos tratar apenas de algumas coisas aqui. Eu gostaria de falar um pouco sobre a política da época, em que o Evangelho, na época de Jesus, né? E também na época que o Evangelho de Lucas foi escrito, né? O Império Romano, ele era um império mundial, né, que dominava tudo. E obviamente nós tínhamos Israel sendo dominados pelos romanos e ocupados, né? As tropas estavam lá, né? Agora Roma, em geral, ele respeitava a religião local, então é por isso que nós tínhamos os templos ainda, nós tínhamos os grupos religiosos, nós tínhamos certa autoridade conferida ao sumo sacerdote no templo, nós tínhamos certas autoridades que eram judeus ali dentro do seu povo, e os judeus também tinham um próprio rei, né, Herodes. Só que este rei, esse governador ali, né, esse representante do povo, ele era vassalo de Roma. Então, na verdade, ele não é que ele tinha autonomia para tomar as próprias decisões, né? As províncias eram governadas por procuradores romanos. Então, nós tínhamos Herodes, mas acima de Herodes nós tínhamos os procuradores romanos, nós tínhamos ali os procônsules em cada região, em cada província. Então, nessa época que Jesus estava atuando, nessa época de uma política complicada, né, desse cabo de guerra entre nós queremos libertar o povo porque esse povo aqui é o povo de Deus, né? Mas alguns grupos religiosos judeus não apoiavam a libertação porque eles poderiam perder muitos cargos, poderiam perder suas terras e muitas outras coisas. No meio desse contexto ali, nós temos a atuação de Jesus, né? E por causa de todos esses problemas políticos, né? Porque a gente vai ver que todo o império ele oprime os seus vassalos de uma forma ou de outra. E nós tínhamos muitos impostos na época, né? Esses impostos eram abusivos, principalmente para os mais pobres, porque o mesmo imposto cobrado ali para o rico era cobrado para o pobre. O rico tinha uma certa condição de pagar, mas o pobre não, ele tinha que dar o seu jeito com essa questão. Então o pobre era marginalizado, ele era roubado, ele era rejeitado, e todas essas desigualdades sociais ali acontecendo, né? Porque Roma tinha que manter o império. Agora, qualquer um que fosse contra Roma, que fosse contra as ideias do imperador, seria eliminado, né? Quando Jesus era adolescente, parece que se levantou um tal de Judas. E ele, provavelmente sendo um zelote, né, mas judeu, ele organizou uma revoluçãozinha, né, em algumas comunidades judaicas ali para tomar o poder e tudo mais, né. Bom, assim que Roma soube disso, né, e derrotou eles, a gente tem relatos de uns 1.000 e tantos a 2.000 integrantes dessa revolta sendo crucificados estrada acima, né. A crucificação já era essa forma comum de tortura, essa forma de tortura não, de execução, né, de penalidade de morte praticada pelos romanos. Agora, se a gente falar de Herodes, né, tem uma certa confusãozinha que as pessoas têm, porque nós tivemos uma série de Herodes. Agora, o mais famoso deles é Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande, ele governou ali de 37 a 4 a.C., de 37 a.C. ao ano 4 a.C. Quando este Herodes morreu, o reino dele foi dividido entre 3 dos seus filhos. A gente tem Arquelau, Antipas e Filipe. Só que antes da gente passar para eles, a gente pode falar um pouco desse Herodes aqui, né? Augusto, o imperador romano, uma vez falou o seguinte: eu preferia ser um porco de Herodes do que ser seu filho. Agora, ele falou isso a respeito de Herodes porque ele era um homem violentíssimo.
e ele já havia mandado executar filhos seus para conservar o próprio reinado. Então ele vivia com essa paranoia de que o reinado dele seria roubado e tudo mais. Então muitas vezes ele mandou executar os seus filhos, né? Em uma jogada política, porque ele sempre estava querendo ser agradado por todos, né? Porque ele era o Herodes que estava governando ali aquela província. Mas ele não era judeu de nascença, ele era um gentil. Então o que ele fazia para agradar os judeus? Como é que ele poderia agradar todo mundo ali, né? Poderia ser o vassalo de Roma, mas poderia ter assim, o apoio do povo, né? Ele é conhecido pelas obras grandiosas que ele fez, né? Porque ele que o reconstruiu, o Templo de Salomão, muitas vezes chamado o Templo de Herodes, né? E ele fez isso com grande pompa, né? Com tudo que era de riqueza da época. É claro que não se compara com a riqueza com o Templo de Salomão, né? Mas tudo que estava ao alcance dele ali para fazer, do mais bonito, do mais precioso, ele colocou para fazer aquela coisa, para levar o seu nome, né? E conseguiu o apoio desses judeus, né? Então, por causa disso, ele era amado por alguns, mas ele também era odiado por outros. Ele vivia com essa crise, né? Com essa vontade de agradar todo mundo e constantemente de ter o seu reino roubado, né? Quando a gente viu que foi anunciado para ele o nascimento do Salvador, a gente vai ver isso lá em Mateus, né? E quando os magos não voltam para relatar para ele onde é que esse Salvador estaria, como eles haviam prometido, então ele mata todos os bebezinhos de Belém, né? Então, esse homem sanguinário, por quê? Por causa desse medo, esse Salvador nascesse, esse Messias, ele sabia que era o que os judeus estavam esperando, ele sabia que isso significaria talvez posteriormente a queda do reinado dele, então o que ele faz? Mata todos os bebezinhos de Belém, né? Porque ele era muito sanguinário. Ele já tinha matado muitos seus filhos, isso para ele não era nada, né? Então esse Herodes, depois de tanto viver dessa forma, né, ele morreu na primavera, em Jericó, no ano 4 a.C. E ele morreu de hidropisia e de gangrena, né, que foi essa enfermidade, né? Os escritos relatam que era insuportável, né? Porque aí a parte do corpo dele ia apodrecendo, ele fedia muito, né? Algumas coisas levavam ele a talvez fazer necessidades na própria roupa, né? Existia muita dor, existia muita humilhação envolvida nessa enfermidade dele. Poucos dias antes dele morrer, ele tinha tentado suicídio, mas por algum motivo ele não conseguiu se suicidar. E antes da morte dele, poucos dias antes da morte dele, ele mandou executar um dos filhos dele, Antípate. E ele tinha tanto medo de que a morte dele fosse celebrada ao invés de lamentada, que ele programou que vários líderes, que vários homens da alta sociedade viessem até ele, né, para quando ele tivesse morto, né, ter aquele lamento. Mas para garantir o lamento, ele ordenou para Antipas, o filho dele, e para um governante lá, para o pessoal da casa dele, que no momento da morte dele, esses governantes seriam todos executados, para assim, né, dar aquela comoção geral, né, porque de tanto medo que ele tinha, né, de ser morto e não ser lamentado. E felizmente, Antipas não atendeu esse último desejo do seu pai louco, né. Então, ele morreu ali no ano 4 a.C. Nós temos uma observação também aí, porque Jesus vai nascer na época de Herodes, né? Eu falei assim, não, mas ele está morrendo no ano 4 a.C., mas quando Jesus nasceu ele era vivo, mandou executar os bebezinhos de Belém. É porque nós temos por causa de uns acontecimentos históricos aí, nós temos um certo erro na nossa data, no nosso calendário ocidental, tá? Então, nós teríamos um erro de 4 anos. Então, hoje nós não estaríamos no ano 2015, talvez nós estaríamos em 2010 ou 2011. Então, decorrente deste erro, que a morte dele é datada em 4 anos antes de Cristo. Mas é fato que Jesus, quando nasceu, que Herodes, enquanto vivo, Jesus nasceu ainda, tá bom? Por causa desse pequeno erro aí. Aí nós vamos ter outros Herodes, tá? Porque o reino dele foi dividido. Nós vamos ter Arquelau governando, nós vamos ter Herodes Antipas, nós vamos ter Filipe Tetrarca. Todos eles
todos se chamam Herodes e todos são filhos de Herodes, né? Esse Herodes Antipas aí, esse segundo filho dele, ele governou muitos anos, quase 40 anos, na Galileia, na Pérea, e foi ele quem mandou matar João Batista, que mandou decapitar o João Batista. Nós temos depois Filipe Tetrarca, ele disse que ele governou bem, governou do ano 4 a.C. até o ano 34 depois de Cristo. Aí nós vamos ter os filhos dos filhos dele, os netos, Herodes Agripa que ele foi neto de Herodes o Grande, e foi esse Herodes Agripa I que mandou matar Tiago, que martirizou o apóstolo Tiago, lá um dos primeiros mártires ali de Atos. E nós temos o Herodes Agripa II, que foi perante este que Paulo compareceu em Atos 25. Nós temos outros detalhes a respeito dos Herodes, que você pode estar consultando em seu material.